Olá, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula de leitura e comentário do Itinerário da Mente para Deus de Boaventura de Bairro Régio. Nós já lemos o prólogo da obra e agora entramos no texto propriamente dito da obra. Logo no começo, nós encontramos um título que diz assim: Inicia-se a meditação do pobre no deserto. Em latim, incipit speculatio pauperis in deserto. Inicia-se. Iniciar significa mais do que começar. Iniciar significa ir para dentro. Aliás, começar significa com iniciar. Né? Esse é o sentido da palavra etimológica, da palavra cominciare. Né? Cominciare é do italiano, começar veio de lá, tinha o sentido de co-iniciar. Mas o que é iniciar? Iniciar significa ir para dentro. Então, nós temos o momento agora do texto em que vamos para dentro do texto. Até agora estávamos, por assim dizer, na soleira, no limiar do texto. Agora vamos para dentro do texto. Então, o autor nos dá esse aviso. Inicia-se a especulação. A tradução que temos em português diz meditação. Vamos manter a palavra especulação, desde que nós entendamos a palavra especulação no sentido medieval. Speculatio ligado com speculum, espelho. Isto aqui que o espelho faz. O espelho reflete a luz que incide sobre ele. E ele restitui a imagem daquilo que se propõe a ele. Então, especular quer dizer, de certa maneira, voltar-se para a fonte da luz, da sabedoria, da sapiência divina e refleti-la. Refleti-la significa também deixar que, com a luz, tudo apareça no seu ser. Tudo apareça no seu como, no como tudo é e se mostra. Então, este é o exercício, digamos, da especulação ou da reflexão, né? De refletir a luz, de restituir na mente a realidade, deixando a realidade ser e aparecer como ela é e aparece. Então, e diz, inicia-se a especulação do pobre no deserto. Então, aqui entra a palavra, duas palavras muito importantes. Pobreza, pobre e deserto. Então, nós vamos refletir sobre esses dois pontos. Pobreza e deserto. Na nossa reflexão a respeito da pobreza, nós vamos meditar sobre dois pontos aí. A pobreza da filosofia e a pobreza de Francisco de Assis. Vamos tentar meditar a respeito desses dois pontos. O primeiro ponto, a pobreza da filosofia. Nós vamos partir de uma história contada por Chuang-Tzu, recolhida e contada por Chuang-Tzu. Na verdade, é um diálogo entre Chuang-Tzu e Hui-Tzu. Chuang-Tzu, esse sábio, pensador da tradição do Tao, e Hui-Tzu, que era um sábio
que se opunha a Xuanzü. Os dois eram muito amigos, mas eram também oponentes, opositores do ponto de vista do pensamento. O diálogo é o seguinte: Huizhu disse a Xuanzü: você fala do que não é necessário. Xuanzü falou: primeiramente, carece de alguém reconhecer o que não é necessário antes de poder falar com ele do necessário. A terra é larga e grande, e, no entanto, o homem carece, para ficar de pé, só aquela porção de lugar necessária para que ele pise. Caso, porém, imediatamente ao lado dos pés surgisse uma fenda que afundasse até o subterrâneo, o lugar sobre o qual ele está ainda lhe seria útil para algo? Huizhu falou: não lhe seria mais útil para nada. Falou então Xuanzü: daí resulta com clareza a necessidade do não necessário. Ou seja, Xuanzü diz: o que você ensina não é necessário, não é útil, não serve para nada. Xuanzü, então, procura fazer Huizhu perceber que o não necessário, isto é, o não útil, é importante. Aquilo que não serve para nada é importante. Talvez as coisas mais essenciais, mais importantes, mais decisivas na vida humana são aquelas que são não úteis, são aquelas que são não necessárias, se nós entendermos por necessário aquilo que é útil, aquilo que está em função de uma outra coisa, aquilo que é meio para um fim, aquilo que serve para alguma coisa. Então, Xuanzü diz: eu vou te mostrar a necessidade do não necessário. Ou seja, aquilo que não é imediatamente útil é necessário para manter o sentido daquilo que é útil. Então, ele dá essa comparação. A gente pisa na terra e o que a gente usa da terra é só um pedacinho de chão. Agora, se ao lado dos nossos pés se abrisse um abismo, de modo que toda a terra que estivesse ao redor dos nossos pés se esvaísse, desaparecesse, o que aconteceria? Então, Huizhu diz: se isso acontecesse, também a terra onde a gente tem os pés iria desaparecer, iria sair debaixo dos nossos pés. E tudo seria um único abismo. Então, Xuanzü disse: está vendo como o não útil é importante para manter o sentido daquilo que é útil? Então, o não útil é importante. O não necessário, no sentido do útil, é necessário no sentido da importância, no sentido da essencialidade, no sentido do que é decisivo. Bom, por que estamos contando isso? Para falar da filosofia. A filosofia não é algo como a ciência, como a técnica. A filosofia não é útil. Ou seja, ela não é imediatamente útil. Ou seja, com a filosofia nós não podemos fazer nada. Não podemos pregar um prego com a filosofia. Mas a filosofia pode fazer muito conosco. Ela pode transformar o nosso modo de ser. De modo que ela pode nos fazer ver as possibilidades e os limites daquilo que é útil. E pode nos ajudar a nos orientar no mundo a respeito do que é verdadeiramente útil e do que é verdadeiramente necessário, do que é verdadeiramente importante na vida. Então, vamos tentar, com esse diálogo
essa história como plano de fundo, refletir sobre a questão da pobreza do espírito na filosofia. Eu vou ter em mente uma fala de Heidegger em que ele trata justamente da pobreza do espírito, partindo de um verso do poeta Hölderlin. O poeta Hölderlin dizia: para nós, tudo se concentra no essencial. Nós nos tornamos pobres para sermos ricos. Repetindo, para nós tudo se concentra no essencial. Melhor dizendo, para nós tudo se concentra no espiritual. No espiritual. Nós nos tornamos pobres para sermos ricos. Chamamos de pobreza de espírito a receptividade para a riqueza essencial do não necessário. Chuang Tzu é um pensador da pobreza do espírito, isto é, pensa desde ela, nela, em favor dela, a pobreza de espírito. Hui Tzu é de opinião que o não imediatamente necessário é sem importância. Chuang Tzu, no entanto, mostra que o não imediatamente necessário, a amplidão do ser, é imprescindível mesmo para que o necessário, isto é, o útil, seja o que ele é, ou seja, algo que serve para outro algo. Chuang Tzu, o pensador chinês, poderia dizer com Hölderlin, um poeta da poesia: tudo se concentra para nós no espiritual. Nós nos tornamos pobres para sermos ricos. Mas o que é o espiritual? Aquilo em que tudo se recolhe e a partir de que tudo que veio a ser e virá a ser acontece a modo de evento é o espiritual, diz Heidegger. Repito, aquilo em que tudo se recolhe e a partir de que tudo que veio a ser e virá, tudo que veio a ser e virá a ser acontece a modo de evento é o espiritual. O espiritual é o logos do ser, isto é, o lampejo de seu sentido. É o evento, isto é, a originária autoaparição do mistério do ser que exige em tudo que vem a ser e acontece. O espiritual é determinado pelo espírito. Há para nós a concentração no espiritual quando o espírito nos advém e sobrevém, e assim nos assalta e nos toca, isto é, se torna o nosso interesse. Quando falamos de espírito, estamos pensando aqui vida. A vida da vida, chamamos de espírito. Na história dos últimos 25 séculos, 3 experiências do espírito se tornaram decisivas. Na Ásia, a experiência do espírito do sábio, daquele que se cala na meditação e que alcança a iluminação. No Meio Oriente, a experiência do profeta, aquele que experimenta o espírito não dentro de si como sábio, mas sobre si. O espírito como o pneuma, aquilo que o faz retorcer em si mesmo, mudar as suas perspectivas, converter-se, né? E se tornar um anunciador, alguém que fala em nome do Espírito. E, na Grécia, a experiência do Espírito é a experiência do pensamento no sentido da filosofia. Pois bem, a experiência da pobreza do espírito no pensar na filosofia é-lhe essencial. O espiritual não diz aqui o imaterial, oposto à matéria. Enquanto meramente negativa, esta determinação do espiritual é insuficiente. Ela permanece dependente daquilo que ela nega. Mas como alcançar uma concepção não negativa do espiritual?
Isto é, não entender o espiritual apenas e a partir da negação do material, né? Nossa proposta é pensar o espiritual não como o mero imaterial. Se nós pensamos o espiritual como imaterial, como a negação do material, nós ficamos presos ao material. Ficamos presos a uma concepção apenas negativa, privativa do material. Há na história do Ocidente um testemunho de uma tal concepção não negativa do espiritual? Nos primórdios dessa história, o espírito chama-se pneuma e o espiritual é o pneumático. Pneuma diz sopro, hálito, ar, vento, respiração, vida. Espírito, na experiência pneumática, é força atuante de iluminação e de sabedoria. Em grego, Sofia. Né? Então, espírito é Sofia e Sofia é espírito. Sabedoria é a experiência da iluminação do espírito. Tal força é libertadora. Por isso, o espiritual, como pneumático, se experimenta como caminhada de libertação, desde na e para a abertura da verdade do ser. Caminhada, porém, é o fazer-se caminho do caminho no próprio caminhar. É abrir caminho. Vamos entender caminhar, itinerário, não como um caminho pronto, mas como um caminho que vai se abrindo no próprio caminhar. Nesta caminhada, não basta o homem o fazer, o querer, o saber. É preciso que ele saiba o não saber, queira o não querer, deixe-se fazer o não fazer. Mestre Eckhart, do século XIV, tem um sermão sobre a passagem do Evangelho que diz: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Mestre Eckhart vai dizer que pobre no espírito é aquele que nada tem, nada sabe, nada quer. Bom, quando a gente escuta isso, a gente escuta negativamente, né? E nós nos perguntamos, como é possível alguém nada ter, nada saber e nada querer? Né? Mas vamos perguntar de uma outra maneira. Em vez de ler assim, vamos ler diferente. Ou seja, pobre no espírito é aquele que tem ou nada, que sabe ou nada, que quer ou nada. Mas o nada significa aí a não coisa, o sentido, a liberdade, a experiência de ser. Então, é preciso, nessa caminhada de libertação a partir do espírito no espírito, é preciso, não basta o homem fazer, querer, saber, é preciso que ele saiba ou não saber, queira ou não querer, deixe-se fazer ou não fazer. É caminhada para a fonte e desde a fonte da vitalidade, do vigor da vida. A fonte da realidade, porém, se dá e acontece, deixando ser o manancial das realizações do real que dela irrompe, mas ela mesma em si mesma se oculta, se retrai. Pensar é seguir o retraimento na doação, entre querer e não querer, saber e não saber, fazer e não fazer. A fonte é sem porquê, gratuidade inesgotável. Pensar é tornar-se passagem para o jorrar dessa fonte. É, com outras palavras, ser todo ausculta do vigor do envio no abrir caminho da libertação. Pensar é ser homem. E a essência do homem é deixar ser a passagem para a irrupção da realidade nas realizações do real. O caminho de todos os caminhos, o tal, o logos da realidade, só vigora doando-se e ao mesmo tempo retraindo-se como o nada do mistério, nos envios das realizações do real. Desprendendo-se de todo o apego às realizações do real, de todo o próprio saber e não saber, querer e não querer, fazer e não fazer, ter e não ter,
o homem se dispõe à cordialidade fontal da vida, com outras palavras, à jovialidade do mistério do ser. O espírito é o sopro da liberdade que tudo liberta e que salva, isto é, resguarda, protege na sua essência, no seu vigor mais próprio. O espírito rege sem se impor, como suavidade da vida, como recato do mistério que se oculta, mas que neste encobrimento salva tudo o que vem à luz. O espírito não é aqui, portanto, substância, nem sujeito, figuras metafísicas do espírito. Desde a relação sujeito-objeto, o homem não experimenta propriamente o espírito enquanto espírito. Permanece preso aos seus projetos de tudo sujeitar a seu saber, querer, fazer e ter. O que significa objeto? Objeto é aquilo que está lançado diante de mim, como a ponta de um projeto do meu eu. Eu, sujeito, eu, subjeto, isto é, aquilo que está posto por debaixo como fundamento, e o objeto como aquilo que eu projeto a partir do meu interesse. Então, na relação sujeito-objeto não há lugar para o espírito, não há lugar para a pobreza do espírito. Os objetos são aquilo que nós sujeitamos em função de nossos projetos, são aquilo de que nós dispomos deste ou daquele modo, no interesse de nossos objetivos, de nossas metas, de nossos fins, a fim de satisfazer as penúrias que despertam em nós as necessidades. Né? Então, os objetos e os projetos estão em função da nossa subjetividade, isto é, de nós suprirmos as penúrias das necessidades de nossa subjetividade. A pobreza do espírito é o elevar-se acima desse tipo de relacionamento com as coisas, com as pessoas, sim, com as nossas próprias vivências de querer e não querer, saber e não saber, fazer e não fazer, ter e não ter. É o tomar distância de tudo isso, para mais livremente se comprometer com tudo isso, desde a liberdade da revelação do ser. Pobreza de espírito é permanecer na elevação dessa relação de ser com o mistério de ser. É transcender o ente no relacionamento familiar confiante com o ser. A relação com o ser perfaz o homem. Em vez de ser, poderíamos dizer a relação com a realidade, a relação com a vida. Enquanto nós estamos presos, apegados ao ter e ao possuir das coisas, dos objetos, ou das pessoas, ou dos pensamentos, ou das vivências, etc., etc., enquanto estamos assim presos, nós obstamos, nós criamos obstáculo para a nossa relação de ser com o ser. Ou seja, a nossa relação de ser com a vida, com a realidade. Né? Pobreza no espírito é o exercício da liberdade no nosso relacionamento com a vida, no nosso relacionamento com a realidade. Pobreza de espírito é permanecer na elevação dessa relação de ser com o mistério de ser. É transcender o ente no relacionamento familiar confiante com o ser. A relação com o ser perfaz o homem. Mas atenção, o ser não é nenhum ente, não é nada que está sendo, nem sequer é a entidade, a presença constante do ente, do real. Não é o modo de ser que perfaz o ente em seu caráter típico, a essência, a possibilidade, nem o fato de o ente ser, a existência, a efetividade. O ser, a realidade em seu mistério, vigora em tudo isso como fonte de tudo isso, como o evento da pura autoaparição da Gênese, como médium silencioso que tudo media, que tudo permeia, que tudo transcende e tudo circunda, como elemento originário do pensar. Um texto do professor Arada dizia assim: aquilo que de resto se dá ao redor de nós, os objetos, isto é, aquilo que está contraposto a nós, nós chamamos também de o ente, isto que é.
Mas este no ente, não é ele mesmo de novo algo que está sendo, mas aquilo que por primeira vez deixa todo ente ser um sendo, e que por isso cerca e envolve. Nós o chamamos de o ser. A relação elevada na qual o homem se finca é a relação do ser com o homem, de tal modo que o ser mesmo é esta relação, que traciona para si a essência do homem, enquanto aquela essência que está fincada nesta relação, e ficando firme dentro dela, a custodia e a habita. No aberto dessa relação do ser para com o homem, experimentamos o espírito, que é o que rege a partir do ser e presumivelmente em favor do ser. Na verdade, essa citação é de Heidegger. Então, Heidegger está dizendo a relação do homem com o ser, com o mistério da realidade, da vida como um todo. Isto, estar nesta relação, fincar pé nessa relação, que é viver o espiritual, viver o espírito, é ser a pobreza espiritual, a pobreza do espírito pertence a esta relação. Bom, pensar é a gente consumar essa relação de ser com o mistério de ser, com o mistério da vida, com o mistério da realidade em gênese, no seu todo, no seu vigor de ser. E pensar, portanto, é nós tomarmos distância e nos desprendermos dos entes, dos objetos e de nós mesmos como sujeitos para deixar fluir a nossa relação com a vida. E a vida é a riqueza essencial. Tudo que é útil para a vida, na medida em que promove a vida, que serve à vida. E a vida, ela não é útil para nada. A vida não tem nenhuma serventia. A vida, ela é o fim de tudo aquilo que é útil, de tudo aquilo que tem serventia. Mas a vida, ela mesma, não é útil e não tem serventia. Você valorizar a vida de acordo com a serventia e utilidade, isso é degradar a vida, é não reconhecer a dignidade da vida. Então, a vida é essa riqueza superabundante, essa riqueza como fonte que jorra, como infindas possibilidades de ser. E a filosofia, ela é um afinar-se, é um sintonizar-se com a vida. A filosofia é o pensamento recebendo desta fonte do abismo das possibilidades de ser, que chamamos de realidade, que chamamos de vida. Então, o pensamento precisa ser pobre, a filosofia precisa ser pobre. Frei Arada, no seu livro sobre o estudo, ele fala da pobreza da filosofia. Vou citar aqui alguns pontos em que ele recorda essa pobreza da filosofia. Ele diz assim: na filosofia propriamente não se tem conteúdos. Tudo que ali aparece como conteúdos, por exemplo, explicações, argumentos, descrições da realidade, termos, conceitos, são materiais do exercício da colocação das questões, que no fundo são um único empenho e intrépido movimento de, ensondando e auscultando, buscar o sentido do ser que emerge nos mundos da vida, da imensidão abissal do ser. E o sentido do ser não é nenhum conteúdo determinado, mas sim um desvelar-se do abismo da serenidade do nada, que afeiçoa cada vez mais a nossa busca, a sabermos cada vez menos, a fim de nos dispormos cada vez mais a melhor ouvir, a melhor auscultar e a melhor receber as novas possibilidades de ser emergentes dessa plenitude abissal do nada. Essa busca, quanto mais busca, tanto mais se torna pura disponibilidade da espera auscultante do inesperado.
na total pobreza do saber, na plenitude do vazio de uma recepção atenta, na vulnerabilidade da finitude, alegre e grata. Isto é uma citação do professor Hermógenes Arada, no livro De Estudo, Anotações Obsoletas. Então ele está dizendo, aquilo que aparentemente é conteúdo da filosofia, isso são apenas marcas que o pensamento deixa para trás nesse movimento de questionamento radical. Nesse movimento de questionamento radical, nós não sabemos cada vez mais. Nós vamos nos esvaziando do saber para, no não saber, estarmos mais aptos a receber a plenitude das possibilidades de ser da vida. Então, filosofia é pobreza do saber no pensar. E essa pobreza do saber no pensar, essa capacidade de se abrir para esse abismo do nada, do mistério de ser, da vida, o mistério da vida, de onde, deste abismo, que emergem sempre de novo infinitas possibilidades de ser. Então, pensar é, assim, esperar o inesperado dessas possibilidades de ser que nos advêm. Né? Pensar é estar vazio para receber estas possibilidades de ser do abismo da realidade, do abismo da vida. Num outro momento desse mesmo livro, o professor Arada diz o seguinte: todos os grandes pensadores na filosofia entenderam a essência da filosofia como questão do sentido do ser. A questão do sentido do ser, a disponibilidade atenta da ausculta, na plenitude da espera do inesperado, que constitui a essência da filosofia, não deve ser confundida com vivência mística de passividade pietista. Antes, é um movimento intenso de trabalho intelectual, isto é, o empenho máximo de, no permeio da materialidade desta ou daquela vicissitude da existência humana, esta obra, este autor, esta arte, esta questão, etc., exercitar-se na disponibilidade que realmente penetre no abismo de profundidade do sentido do ser. Nesse equívoco de identificar o esperado, o inesperado, com a passividade, de identificar a espera do inesperado, com a passividade pietista, cai o vitalismo, o espontaneísmo, o espiritualismo, eivados de esteticismo. Então, esse esvaziamento do pensar que se põe à disposição na escuta da espera do inesperado, do que o abismo do nada, o abismo da vida, no seu escondimento, no seu mistério, o que ele nos envia, o que ele nos faz advir e sobrevir, essa espera não tem nada a ver com um quietismo. Isto é, não se trata de ficar passivamente esperando, né? No sentido assim, de não fazer nada. Essa espera, pelo contrário, é a perseverança num trabalho. É você persistir, perseverar no trabalho do pensar. Né? Você dá tudo de si nesse trabalho para poder receber a dádiva que a realidade te concede inesperadamente, a partir da sua riqueza. Então, esse trabalho é a pobreza do pensamento, é a pobreza da filosofia. Então, não se estuda filosofia para se saber, no sentido de ter muitos conhecimentos. Né? O saber da filosofia é o sabor do não saber. É a experiência do não saber. Essa experiência do não saber que nos abre para a riqueza essencial da vida, a riqueza essencial da realidade. Então, essa espera do inesperado, na plena atenção, no permeio do trabalho árduo e intenso, é antes um labor operário, corpo a corpo, com o sentido da vida. Exige engajamento de toda a nossa liberdade, de todo o nosso ser humano.
Então, o filósofo, o pensador, é um trabalhador, é um operário, né? Ele vive deste trabalho de exercer o pensar, de exercer a reflexão, o questionamento radical, de esvaziar-se das certezas e convicções já prontas que nós trazemos, das nossas crenças, das nossas convicções, etc. E este trabalho de, nesse esvaziamento, nesse caminho de não saber, abrir-se para o mistério da realidade, deixar o mistério da realidade refletir em nós, ser o espelho desse mistério da realidade. Então, este é o trabalho e a pobreza, digamos, da filosofia. Exige engajamento de toda a nossa liberdade, de todo o nosso ser humano. Na linguagem de Kierkegaard, a disponibilidade da espera do inesperado é o estágio ético, elevado à sua máxima consumação. Então, a filosofia é esse trabalho ético de libertação da verdade e para a verdade. Essa disposição para a iluminação da verdade. Agora vamos tentar dizer uma palavra sobre a questão da pobreza do espírito na experiência de Francisco de Assis. No pensamento de Francisco de Assis. O pensamento de Francisco de Assis é vida, é experiência, é o que nós chamamos de mística. A experiência do mistério, ou melhor, o mistério da experiência da vida. Perguntamos, mas o que é que Francisco de Assis e a existência franciscana tem a ver com toda essa dinâmica do pensar? Não é assim que vige entre o pensamento enquanto dinâmica da questão e do pensar, do ser, e Francisco de Assis e a existência franciscana, uma identidade na diferença? Ao que nos parece, trata-se de um mesmo, cuja mesmidade, identidade, porém se modula diversamente, diferença. O que está em jogo é a mesma entoação fundamental, a pobreza essencial, a pobreza no espírito. Mas a modulação é diversa. Por modulação entendemos a passagem de um modo ou tom para outro, segundo e seguindo a harmonia. Trata-se de uma outra modulação do todo, da vida. Então, em Francisco de Assis também a pobreza essencial está presente, mas num outro tom, numa outra modulação, que é o tom, a modulação da fé, né? Não o tom, a modulação da filosofia, do seu questionamento. No pensamento de Francisco de Assis, a pobreza é a tônica que estrutura e constitui a revelação do ente como tal e no todo, o mundo. Com outras palavras, a percussão e repercussão do toque do ser, o sentido do ser, que conduz à constituição do mundo, no pensamento de Francisco de Assis, acontece segundo a tônica da pobreza. Então, a realidade do real, o sentido de ser de tudo aquilo que é, aparece para Francisco de Assis na palavra pobreza. Aliás, aparece na figura poética que ele chama de Senhora Pobreza. O pensamento de Francisco é radical, coincide com a própria existência. Nele, pensar é pertencer ao ser. Pensamento é aqui, portanto, a experiência fática de viver e morrer. Ora, vida e morte é a experiência mais radical, mais profunda, mais originária de pensamento. É a fonte de todas as demais experiências. E o pensamento de Francisco é bios, vida, no sentido de um curso de uma história, história de uma alma. E essa vida de Francisco, como também a de seus primeiros companheiros, floresce por florescer, como fiorete, isto é, como florzinhas impregnadas da coragem de ser, isto é, de limpidez intrépida e ternura singela. Nas versões da regra, do testamento, nas admoestações, nas cartas, nos cânticos e louvores, nas saudações, nas súplicas, no ofício da paixão, nas bênçãos, nas vidas, nas legendas, nas crônicas, nos atos, em Ifiorete e no Sacrum Commercium, o mais importante, tudo isso são obras
das fontes franciscanas, o mais importante é a tonância do espírito de pobreza e da pobreza do espírito, dando-se como uma espécie de atmosfera de uma paisagem de um mundo, o mundo da pobreza. Francisco e seus companheiros habitam a terra dos homens, abrindo toda uma paisagem entre terra e mundo, que é algo como o reino da Senhora Pobreza. Esta paisagem é algo como um grande sertão com suas pequenas veredas. É paisagem do cerrado e da clareira do ser, enraizada no chão da pobreza, de uma pobreza assumida no corpo a corpo da experiência fática da vida. A árvore da existência franciscana floresce e frutifica no éter do espírito, isto é, na dimensão da verdade e da liberdade de ser. O pensamento de Francisco é, portanto, um pensamento místico, isto é, um pensamento que nasce do mistério que está no fundo da vida, da realidade. A relação, porém, de Francisco de Assis com o mistério da realidade, com o abismo desvelante das possibilidades do ser, com aquilo que nós chamamos de vida, realidade, no seu mistério, no seu retraimento, no seu nada, né? O relacionamento de Francisco com esse abismo nós chamamos de fé. Há uma fé primordial no sentido de que Francisco ele finca pé nessa relação com o mistério da realidade da vida em toda a sua riqueza. E ele procura desprender-se, desapegar-se de toda a posse, né, de tudo aquilo, de todo ter, né, para poder corresponder melhor ao mistério de ser. Normalmente os homens são tidos pelo ter, são possuídos pelo possuir. E Francisco procura, em todo momento, de todas as formas, libertar-se desta escravidão do ter e do possuir. Ele procura libertar o ter e o possuir para a riqueza do ser, né? Então, tanto ter quanto não ter, tanto possuir quanto não possuir, precisa ser regido pelo relacionamento com o mistério de ser. E esse relacionamento se chama fé, né? A fé como esta entrega e exposição de si ao mistério. Nesse mistério do ser, para Francisco, surge, por assim dizer, o mistério de Cristo e o mistério de Deus. Mas Cristo como o Deus pobre, como o Deus menor. Cristo como o Deus que se fez homem, se fez servo. Cristo como a revelação de um Deus humano, demasiadamente humano. Um Deus que assume a fraqueza e a loucura da cruz. Cristo crucificado, ao qual Boaventura nos convida a contemplar. Então, a experiência de Francisco é da pobreza como libertação para a liberdade da verdade de Deus revelado no mistério do Cristo. O Cristo como o menor, o pobre. Por isso que Francisco se volta para o amor e a humildade de Cristo revelados como o Deus criança, o Deus crucificado, o Deus pão na Eucaristia. Então, Francisco é alguém que vive receptivo e agradecido a essa dádiva da vida que se manifesta na liberdade da verdade do Deus pobre, do Deus humano pobre, criança, crucificado, pão. Todo o empenho de Francisco é o de nada ser, para ser todo receptivo, agradecido
a riqueza essencial da vida, da realidade, que culmina para ele no Cristo criança, no Cristo crucificado, no Cristo pão. Enfim, no Cristo que aparece como o menor, no Cristo que aparece como o pobre. Todo o empenho de Francisco, então, está em corresponder a isso. Pobreza é, nesse sentido, deixar ser o ser e o não ser de tudo, desde o nada de si, na pura receptividade para a gratidão, para a riqueza essencial, o tesouro do sentido do ser, chamado Evangelho. Então, Evangelho não é uma doutrina religiosa ou moral do cristianismo. Evangelho é o alegre anúncio, a mensagem jovial do sentido de ser que brota da vida do Cristo, que é o Deus menor, o Deus humilde, o Deus pobre, o Deus que se fez criança, que se fez crucificado, que se fez pão. A pobreza constitui, funda, inaugura novo mundo, novo céu e nova terra, novo homem e novo humano. Ela é uma inteiramente outra, inteiramente nova experiência e compreensão do ser. Ela é uma nova ontologia, poderíamos dizer. Sendo uma nova ontologia, então, a pobreza vai ser o sentido de ser que vai fazer aparecer o universo, o mundo, o homem, a alma, e Deus vai fazer aparecer tudo isso numa outra luz. A existência franciscana é assim o lugar de um outro lance da faticidade da existência que funda um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. O pensar de Francisco é, neste sentido, um outro pensar. Sua existência é um convite a uma metanoia. Metanoia, metá significa um processo de transformação de um caminho, né, que transpassa, que transcende, que vai atravessando tudo. E noia, metanoia. Noia vem de nous, pensamento. Então, a pobreza é metanoia. A pobreza é um caminho que se perfaz de passagem, de transformação. E neste caminho de transformação, o pensamento muda, né? A nossa capacidade de ver a realidade, de nos relacionar com a realidade, com a vida muda. Uma metanoia, uma revolução no pensamento que dispõe um homem para um outro pensar. Certamente, este pensamento de Francisco influenciou o itinerário da mente para Deus. Por isso que Boaventura inicia-se a especulação do pobre no deserto. Mas podemos nos interrogar se a experiência da pobreza de Francisco não é uma forma de revolução do pensamento que ainda está por vir, que o homem contemporâneo ainda precisa descobrir. Há pensadores que estão percebendo algo disso. Recentemente, por exemplo, numa obra de Giorgio Agamben, ele se dedica a esse tema da pobreza, né? E outros também. Então, aqui eu citei um texto de Heidegger sobre a pobreza. Então, esse tema da pobreza é ainda um tema muito importante. Ainda não. É um tema muito importante que talvez nós ainda não descobrimos a sua importância radical. Francisco foi um homem de seu tempo, sim, mas sobretudo foi um homem intempestivo. Ele permanece sendo um homem vindouro. E também o Deus de Francisco permanece sendo para nós, os homens da era da morte de Deus, o Deus vindouro. Deste Deus, Francisco foi o precursor, o arauto, mas também foi o cantador, na experiência da perfeita alegria da cruz. Para ele, cantar era existir. Era um sopro pelo nada, um vibrar em Deus, um vento, como dizia o poeta Rilke nos seus sonetos a Orfeu. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até a próxima oportunidade.